Ok, estudantes? Olá, eu sou o professor Paulo Borim. Sejam bem-vindos à nossa aula de Gestão do Conhecimento. Hoje nós vamos aprender muitas coisas relacionadas à cultura organizacional que existem nas empresas e essa relação que ela tem com a gestão do conhecimento. Vamos à aula então? Na aula de hoje, nós vamos entender o impacto da cultura organizacional na transformação do conhecimento em resultados para a organização. Vamos trabalhar os aspectos da cultura organizacional visando a gestão do conhecimento. Teremos dois subitens então. Qual é a forma revolucionariamente de fazer essa conversão e qual é a forma gradualmente de fazer essa conversão no conhecimento. Vamos lá então? Antes de falarmos da cultura organizacional em si, vamos relembrar um pouquinho aspectos da cultura social. Então nós temos aqui duas indicações de dois países diferentes na formação da sua cultura social. Vamos falar um pouquinho sobre a lógica japonesa da cultura social. No Japão, eles têm uma filosofia de vida, já tem isso intrínseco desde a formação das criancinhas até a fase adulta, de que a lógica cultural no Japão pensa desta forma. Se alguém pode fazer, eu também posso. Perceba que essa indicação tem um significado de que todos têm a mesma igualdade perante as situações sociais ou perante as situações de vida. Uma segunda reflexão sobre a cultura social é que, se ninguém consegue fazer, eu posso fazer primeiro. Veja, isso está muito intrínseco na cultura social de que todos têm a mesma chance, têm a mesma oportunidade de fazerem as coisas, de fazerem as situações do seu dia a dia. Percebe que é uma lógica muito mais participativa e desafiadora para uma cultura social. Vamos ver agora então como funciona a lógica brasileira nessa formação da cultura social. Como o pensamento das pessoas tem diferenças entre a lógica japonesa e a lógica brasileira. Veja, se alguém pode fazer, por que tem que ser eu? Esse pensamento ou essa reflexão já traz um certo distanciamento das ações das pessoas, já traz um certo distanciamento entre o compromisso de fazer as coisas e esperar que elas sejam feitas por outra pessoa. Veja que interessante, um outro pensamento. Se ninguém consegue fazer, muito menos eu. Por trás dessa lógica de pensamento, a gente percebe que a pessoa já está se colocando numa posição de não condições de fazer um determinado trabalho ou uma determinada ação dentro da sua vida. Perceberam as lógicas diferentes de pensamento dentro da cultura social? Isso é muito importante, muito interessante, quando a gente for tratar lá da formação da cultura organizacional. Vamos em frente, então? Agora sim, vamos falar da cultura organizacional em si. O conceito da cultura organizacional passou, a partir da década de 1980, e aí nós estamos falando de Brasil, por uma progressiva estruturação. Vamos relembrar um pouquinho, então, quais são os elementos da cultura organizacional? A cultura organizacional é um conjunto de crenças, vejam, crenças que estão internamente em cada empresa. As próprias tradições que esta empresa tem, os valores declarados e disseminados entre os trabalhadores dessa empresa, quais são as políticas existentes nessa organização, e aí podem ser regras escritas ou regras não escritas. Quais são os comportamentos expostos ou não, quais são os compartilhados pelos grupos que fazem parte dessa organização. Então, quando falamos de cultura organizacional, nós temos um mix de elementos que formam uma cultura organizacional específico para cada empresa. Portanto, cada empresa tem suas crenças, cada empresa tem suas tradições, seus valores, compartilhados ou não. E esse conceito, para o Brasil, a partir de 1980, passou a ter um significado muito mais forte.
Vamos então fazer uma relação da cultura organizacional com a gestão do conhecimento. A cultura é formada por um conjunto de pressupostos, vejam que já existe uma identificação, um grifo maior para os pressupostos, que um grupo inventou, ou ele descobriu, ou ele desenvolveu a lidar com problemas internos ou externos da organização e que deu certo o suficiente para que permanecesse até os dias atuais daquela determinada empresa, sendo perpetuados assim pelos grupos. Veja, a formação da cultura organizacional, ela tem origem lá na constituição da empresa, seja pelos seus proprietários, seja pelos seus sócios ou pelos gestores iniciais, e eles são disseminados ao longo do tempo para todos os trabalhadores que entram nessa organização e desenvolvem os seus trabalhos. A cultura organizacional, ela não é formada nem de um dia para o outro e também não é modificada de uma hora para outra. Esses elementos podem ser inventados, descobertos ou desenvolvidos com todos os problemas que acontecem no dia a dia dessa organização. Sempre lembrando que a cultura é específico para cada organização, não é uma regra geral que nós podemos adotar para todas as empresas. Como a cultura organizacional se desenvolve? Veja que agora nós já temos um processo de desenvolvimento dessa cultura. A cultura organizacional é superestrutura que, incorporada ao coletivo humano da organização, possibilita a existência de posturas necessárias à geração, uso e ao compartilhamento do conhecimento. Percebam agora, estudantes, que nós já estamos entrando com algumas colocações sobre a área do conhecimento da empresa. A própria cultura gera informações, gera comportamentos que transmitem o conhecimento dentro da organização como um todo. O conhecimento é gerado, ele é utilizado por todos os funcionários dessa organização e deve ser compartilhado ao longo do tempo. Já começamos a fazer a relação entre a cultura e o conhecimento da empresa. Quais são as características, então, de uma cultura organizacional que favorecem a gestão do conhecimento? Estamos relacionando agora se a cultura organizacional da empresa permite uma disseminação maior do conhecimento, se esse conhecimento é transmitido para todos os funcionários dessa organização. Vamos ver alguns fatores que facilitam, então? Primeiro deles, a crença nas possibilidades da organização de gerenciar o ambiente em qual está inserido. Portanto, a empresa tem que ter plena consciência de que o ambiente que ela está pode ser influenciado pelas decisões dessa empresa. Ela tem que saber o ambiente organizacional em que ela está inserida, o ambiente mercadológico ao qual ela pertence e como ela pode gerenciar as situações desse próprio ramo de mercado. No segundo ponto, temos ter como pressuposto o fato de que as pessoas desta organização são capazes de entender e modificar o ambiente pela sua atuação. Perceba então que nós temos aqui uma palavra-chave que é a atuação dos empregados dentro dessa empresa. Se a empresa tem como cultura permitir essa atuação, ela tem vantagens maiores para disseminar esse conhecimento. A empresa permite que as pessoas deem ideias, façam sugestões, podem até criticar situações dentro da empresa. É um ambiente de cultura aberto. Vejamos um terceiro ponto. A postura de que as questões que se apresentam na organização não podem ser abordadas unicamente de acordo com padrões previamente estabelecidos. Percebam as palavras-chave, então, que nós estamos falando de padrões previamente estabelecidos. Se dentro da cultura da empresa, tudo que é decidido, tudo que é organizado, somente seguem padrões previamente estabelecidos, não há espaço para o desenvolvimento dessa cultura. Não há espaço para criação, para ideias, para discussões sobre problemas. Então é importante que a empresa tenha uma cultura organizacional voltada para uma abertura maior
desses padrões estabelecidos. É possível ter flexibilidade em algumas coisas? Muito bem. A empresa pode se utilizar dessa flexibilidade para disseminar o conhecimento dentro da empresa. Vamos então para mais um item que facilita o desenvolvimento da gestão do conhecimento nas empresas. A crença de que as pessoas podem ser inseridas em um processo de crescimento tanto pessoal como grupal. Vejam que nós já temos duas distinções aqui. As pessoas podem crescer tanto pessoalmente nas suas carreiras, nas suas habilidades, nas suas competências, como podem participar de grupos que cresçam junto dentro da empresa para toda a estratégia que a empresa determinou. Então, se a cultura organizacional permite esse crescimento, tanto pessoal, tanto grupal, a gestão do conhecimento está sendo muito mais eficiente dentro dessa organização. É um fator muito importante de disseminação do conhecimento. Vamos para mais um item? A ideia de que as atividades grupais podem gerar e implementar soluções para os imperativos que forem apresentados à organização. Veja, nós estamos falando de que atividades grupais geram e implementam soluções. Principalmente hoje em dia, estudantes, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, está sendo muito mais exigido dos profissionais de qualquer área que atuam dentro das organizações. O trabalho em equipe está tendo uma valorização muito maior porque ele consegue gerar ideias diferentes, consegue gerar debates diferentes para uma mesma problemática que existe dentro da organização. Vamos para mais um item? A preocupação com os desdobramentos futuros da organização. Veja, as empresas têm que enxergar pontos à frente de como seriam esses desdobramentos no futuro da organização. Então, mexer com conhecimento, a gente precisa saber o momento que a empresa está vivendo, mas também olhar para o futuro, quais são os desdobramentos no futuro da organização. Que conhecimentos nós vamos precisar no futuro para que a nossa empresa continue progredindo ou continue sólida no mercado onde ela atua. Vamos em frente, temos mais itens ainda. O pressuposto de que as trocas de informações devem ser completas e confiáveis. É importante fixarmos duas palavras importantes nessa observação. As informações devem ser completas e também confiáveis. Quando fazemos a disseminação do conhecimento, quando transmitimos mensagens ou quando transmitimos conhecimentos para as pessoas, essa informação tem que ter dados completos para que a outra pessoa entenda os procedimentos, entenda a explicação dos trabalhos que devem ser feitos. E, principalmente, que essas informações sejam confiáveis para a realização do trabalho. Então, disseminar o conhecimento, transmitir informação, uma grande preocupação é sempre que a informação seja completa e também seja confiável. Temos mais um item importante na gestão do conhecimento, a percepção de que a criação, tolerância e respeito às variadas subculturas organizacionais possibilitam gerar soluções aos mais diversos problemas. Ora, nós temos 3 condições importantes dentro da empresa: criar informação, gerar conhecimento, ter tolerância e respeito às variadas subculturas. Respeito às variadas subculturas significam que as pessoas são diferentes, as áreas que constituem uma empresa são diferentes e elas trabalham em ritmos diferentes, entendimentos diferentes. Então, ter uma tolerância e respeitar os limites das pessoas e das áreas compartilhadas é muito importante dentro da empresa. E como outro item, nós temos ter como necessária a permanente análise dos múltiplos fatores que compõem as questões que se apresentam às organizações, assumindo a necessidade de se pensar o interrelacionamento desses fatores. Significa que os trabalhos dentro de uma organização são interrelacionados. Nós não podemos pensar que os trabalhos são exclusivamente fechados e pertencem somente ao núcleo.
em algum momento da organização, eles vão se interrelacionar. E aí é muito importante o contato entre pessoas, o contato entre trabalhos e que fique claro as informações de ambas as partes para que o trabalho flua melhor por dentro de toda a organização. Agora vamos falar de um parâmetro um pouco mais difícil dentro da organização. Por que é tão difícil compartilhar o conhecimento? Aqui nós já estamos diretamente falando sobre a divisão do conhecimento, entre transferir o conhecimento entre pessoas, entre grupos de trabalho, entre organizações e seus parceiros. Por que que isso é difícil num contexto organizacional? Temos aqui algumas situações. Vejam a primeira. Falta de confiança mútua. Isso é uma questão muito pessoal, muito do ser humano. A confiança mútua entre as pessoas que estão tratando da informação tem que ser 100% disponível. A gente não pode ter desconfiança de que transmitir um conhecimento ou transmitir uma informação vai nos colocar numa posição de risco. Afinal, o conhecimento tem que ser disseminado entre todas as pessoas. Todos vão utilizar esse conhecimento em prol da própria empresa, né? Um outro item que falamos que é difícil compartilhar o conhecimento. Diferentes culturas, vocabulários e quadros de referência. Nós já falamos sobre um item dessa tolerância e diferentes culturas que existem dentro da organização. As pessoas utilizam vocabulários diferentes. As pessoas têm quadros de referências diferentes. Então, dentro da organização, é importante você ter um diálogo ou transmitir uma informação dentro do vocabulário ou dos quadros de referências que o seu receptor está comunicando com você. É muito importante a gente adaptar o vocabulário, adaptar esse quadro de referências ao nosso interlocutor. Senão haverá dificuldades de compreensão dessa mensagem. E aí teremos que repetir novamente a mensagem ou repetir novamente um treinamento, se isso for necessário. Vejam outro tema muito importante e que às vezes nós não deixamos ele claro ou não vamos atrás de soluções. Falta de tempo e de locais de encontro. A transmissão de conhecimento, seja um conhecimento muito pequeno, uma informação muito simples ou até informações complexas ou projetos complexos, podem ser feitos em diferentes locais e diferentes momentos dentro da organização. Veja, um simples bate-papo pelos corredores ou uma conversa rápida no local de café pode ser um momento em que você está transferindo um conhecimento ou uma informação muito importante para um outro funcionário da sua organização. Alguns minutos são suficientes para você transmitir uma mensagem muito importante para que a pessoa realize o trabalho dela e ajude a empresa como um todo. Então, nesta situação de tempo e locais de encontro, nós temos que ser muito mais flexíveis e lembrar sempre que é importante e é possível a qualquer local, a qualquer tempo, estarmos transmitindo conhecimento às pessoas dentro da organização. Veja que temos mais itens que nos contam por que é difícil compartilhar o conhecimento dentro da organização. Falta de capacidade de absorção pelos recipientes. Podem acontecer situações de que a pessoa que está recebendo uma informação tenha dificuldades de compreensão ou forma de transmissão do conhecimento. Eu posso transmitir um conhecimento por escrito, falado, por desenhos, e essa pessoa, esse recipiente no caso, terá dificuldades de receber essa mensagem. Nessa situação, nós temos que adaptar a linguagem, a forma de transmissão do conhecimento, para que ela consiga realmente receber todas as informações suficientes para o trabalho e desenvolvimento da organização. Mesmo que para isso seja necessário repetirmos 2 ou 3 vezes aquela passagem do conhecimento.
Mais um item da nossa dificuldade de transmissão do conhecimento. Crença de que o conhecimento é prerrogativa de certos grupos. Síndrome do isso não foi inventado aqui. Será que somente algumas pessoas na empresa são capazes de transmitir o conhecimento? Não. Todas as pessoas são capazes de transmitir informações, sejam elas simples, rápidas, ou um conhecimento muito mais complexo dentro dessa organização. Então veja, essa síndrome do isso não foi inventado aqui tem que ser desmistificada. Por que não trazermos informações, inclusive de fora da empresa? Por que não trazermos informações de outros departamentos para o nosso departamento? É uma troca comum de informações, de conhecimento dentro da própria organização. E isso dificulta, então, o compartilhar o conhecimento dentro das nossas empresas. E agora um item muito importante, que é a intolerância a erros ou a necessidade de ajuda. Muitas pessoas, nós vemos isso nas organizações, não toleram margem de erros ou também não aceitam receber ajudas de pessoas que não estão diretamente ou ligadas ao seu trabalho ou ao seu dia a dia de decisões e assim vai. O que elas pensam? Que é muito mais fácil elas mesmas fazerem o trabalho do que correrem o risco de passar essa informação ou passar um treinamento para alguém e, de repente, aconteçam erros ou dificuldades num trabalho, numa tarefa, que levarão mais tempo para ser corrigidos. Então ela acha que é muito mais fácil ela fazer o trabalho, ela resolver as situações, do que transferir essa responsabilidade ou transferir o conhecimento para outra pessoa que correrá o risco de cometer erros dentro dessa tarefa. Vejam as dificuldades de compartilhar conhecimento dentro da organização. Isso tem que ser muito, muito repensado e cada vez minimizado dentro das organizações. Agora nós vamos trabalhar a cultura organizacional com a gestão do conhecimento, de que existem algumas situações que é possível a gente fazer mudanças nessa cultura para que a gestão do conhecimento seja mais eficaz dentro da organização. Temos duas formas. Podemos fazer uma mudança cultural revolucionariamente. Significa que vamos incorporar novos esquemas antagônicos aos anteriores, gerando uma reestruturação completa no agir organizacional. Palavras-chave dessa situação: reestruturação completa. É uma mudança completa nos processos, nos procedimentos gerenciais, nos comportamentos dentro da organização. É como se tivéssemos uma revolução dentro da empresa. Essa revolução vai facilitar o nosso trabalho para a gestão do conhecimento. Porém, não é uma forma fácil e também rápida de se fazer uma mudança cultural. Ela é muito mais difícil e demorará um tempo maior para que as pessoas absorvam esse novo procedimento, essa nova forma de pensar dentro da empresa. Por outro lado, temos uma mudança gradual da cultura organizacional. Nós vamos incorporando valores, vamos incorporando procedimentos e crenças que complementam os já existentes na empresa. Então, aos poucos, nós vamos mudando regras, valores, situações que já existem na empresa, mas precisam ser melhorados. De qualquer forma, é uma mudança cultural dentro da organização. Porém, ela pode levar mais tempo e não trará tantos traumas ou tantas desconfianças se for feita de uma forma revolucionária, como falamos anteriormente. Existem, então, duas formas de se trabalhar a questão cultural na organização. Nós podemos trabalhar pelo estilo gerencial, que é a forma externa aos indivíduos, né? As gerências, os procedimentos gerenciais serão modificados, e podemos trabalhar através dos modelos mentais, que é uma forma muito mais direta ao trabalhador, que são os modelos mentais específicos de cada pessoa, de cada indivíduo dentro da organização. Vamos ver rapidamente como funcionam? Vamos trabalhar a mudança da cultura pelo estilo gerencial. As duas formas que o líder utiliza para lidar com a questão cultural. O líder na organização, ele pode contratar e pode manter subordinados
com perfil igual ao seu ou desejado. É uma forma mais centralizada do líder montar a sua equipe. E desta forma, ele mantém a cultura organizacional de acordo com as suas experiências, de acordo com os seus procedimentos. O líder também pode doutrinar os subordinados segundo o seu modo de pensar e agir. Aí já é uma posição muito mais firme da liderança, ele conduz as atividades, ele conduz as decisões e vai moldando o seu grupo de trabalho. Isso mantém os aspectos culturais sobre o domínio dessa liderança. Mantém os aspectos culturais da forma como ele julga ser melhor para a organização ou para a sua equipe de trabalho. Também o líder pode sinalizar em seu próprio comportamento um modelo de papel funcional a ser seguido pelos subordinados. Aí nós retornamos aos conceitos de liderança, quando nós vemos aqui a liderança pelo exemplo. Através do exemplo desse líder, do comportamento desse líder, as pessoas vão seguindo essa liderança, vão seguindo esse comportamento e vai se moldando a cultura organizacional daquele departamento ou daquela empresa como um todo. Agora, por outro lado, nós temos as mudanças organizacionais quando são afetadas pelos modelos mentais, que aí é muito específico de cada trabalhador. Compreender a perspectiva interior dos modelos mentais da organização. A empresa tem os seus valores, tem a sua forma de agir, mas as pessoas também têm os seus valores individuais e também a sua forma de agir. É preciso que haja uma compreensão dessas duas perspectivas, os valores e o comportamento da empresa e os valores e o comportamento individual. Isso tem que ser muito alinhado para que a cultura seja estabelecida dentro da organização. Através dos modelos mentais, nós entendemos de que maneira esses modelos mentais influenciam a forma como os funcionários interpretam a empresa. Cada funcionário terá uma visão ou terá uma percepção de como funciona essa empresa de acordo com os seus modelos mentais. Eles podem estar de acordo ou podem estar em desacordo aos modelos individuais de cada colaborador. Essa percepção tem que ser entendida tanto pela empresa quanto pelos trabalhadores. Os modelos mentais nos ajudam a identificar e trabalhar os componentes psicológicos que influenciam na formação dos modelos mentais na forma de agir dos funcionários. Todos os modelos mentais têm um fundamento psicológico, porque eles são formados desde quando nascemos, da nossa primeira infância, a nossa formação, até a nossa fase adulta. E existem alguns componentes psicológicos nos nossos modelos mentais, voltados um pouco à percepção, ao modo de ver e agir em relação ao comportamento da organização. Cada trabalhador terá que adaptar os seus modelos mentais e essa percepção psicológica ao ambiente de trabalho onde ele está inserido. Os modelos mentais devem ser resgatados por meio de comunicação ou diálogo, com a posterior exposição dos modelos e de seu exame. Veja, através da comunicação, através da troca de informações, nós podemos entender os modelos mentais dos nossos parceiros de trabalho, como também os modelos mentais que existem num grupo ou áreas de uma empresa. Precisam ser trocadas ideias, precisam ser discutidos os aspectos de problemas, de dúvidas, de críticas que existem dentro do grupo ou dentro da organização, para que um alinhamento seja mais homogêneo possível para as tomadas de decisão, mudanças de estratégia ou até mexer com alguns itens da cultura organizacional. Os modelos mentais devem propiciar, por meio da explicitação e conscientização individual e grupal, e posterior elaboração de estratégias de mudança. Uma vez entendidos os aspectos psicológicos, as crenças e os modelos mentais de cada colaborador, precisamos chegar a um ponto de mudança dessas estratégias dentro da organização. Será que temos que abrir mão de algumas situações no momento de negociação, no momento de crise,
Ou será que temos que defender firmemente algumas ideias que estamos convictos que possam acontecer ou não dentro da organização? Muito bem, alunos. Espero que nesse contexto de cultura organizacional e gestão do conhecimento, muitas informações tenham sido úteis e que sirvam de alerta para essas mudanças organizacionais que possam acontecer dentro de uma empresa. Nesta aula, a nossa reflexão final seria: foi descrito o conceito da cultura organizacional e seu desenvolvimento, como ela nasce em uma empresa e ela é disseminada para todos os seus trabalhadores. Apresentamos também os fatores que favorecem a gestão do conhecimento. São aqueles fatores que propiciam uma gestão do conhecimento melhor, que propiciam uma transmissão das informações melhor dentro da empresa e muito mais útil para todos os trabalhadores dessa organização. E apresentamos também as formas de trabalhar a cultura organizacional através dos líderes e dos modelos mentais. Como os líderes podem influenciar na cultura organizacional da empresa e como os modelos mentais de cada trabalhador são percebidos e são colocados em discussão dentro das decisões e estratégias da empresa. Essa foi a nossa aula, então, de cultura organizacional e gestão do conhecimento. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem as informações que tivemos dentro desse contexto. Obrigado e até a próxima.